Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Vance Contábil. Eu vou falar um pouco hoje sobre demissão de empregado, né? Existem alguns passos para chegar à demissão do empregado, que seria o ideal na relação entre empregado e empregador. Então, não sei se já ouviram falar sobre a entrevista de desligamento do empregado. É um fato. O que é essa que vem a ser essa entrevista e até onde ela é bom, tanto para o empregado para o empregador. Isso mesmo, se você precisa demitir um empregado, existe uma forma simples de se fazer isso. Se você precisa demitir um empregado, pode fazer isso de uma forma simples e correta possível, que é através do quê? De uma entrevista de desligamento. Já ouviu falar nisso? O desligamento de um colaborador da empresa é uma situação constrangedora tanto para o empregador, o gestor, como o empregado também que está sendo demitido, né? Principalmente em momentos quando nós estamos vivendo momentos de crise. Então é um pouco complicada a situação. Então causa assim, uma situação desconfortável para ambas as partes, né? Tanto aquele que vai tomar a demissão, o motivo da demissão, quanto o que está saindo, né? E mesmo que ela seja de forma voluntária, muitas vezes fica um clima estranho, difícil no relacionamento. Então é uma situação que deve ser bem elaborada, né? Por exemplo, na entrevista, ela pode ajudar alguns valores, agregar alguns valores tanto para o futuro do próprio profissional que está sendo demitido, quanto para o empregador também ter uma outra visão sobre a situação. Então, para entender melhor essa entrevista, vamos passar alguns passos aqui. O que vem a ser essa entrevista de desligamento? Nada mais é que um diálogo entre o gestor de RH da empresa, por exemplo, quanto com o funcionário que está sendo demitido com aquele colaborador. E uma conversa bem franca para permitir que ambos compartilhem o motivo da demissão. Muitas vezes hoje nós sabemos que as demissões acontecem por questões de redução de custos, questões financeiras devido à crise aí que a gente está atravessando, né? Mas tem alguns aspectos que estão envolvidos no departamento pessoal, onde a pessoa trabalhava no setor, o salário que ele tinha, o seu cargo, se é de liderança ou não, a sua relação com os empregados. Tudo isso aí pode ser conversado também, né? É importante que o entrevistador ele venha conduzir todo esse processo de uma forma estruturada, né? Ele acaba tendo uma ferramenta valiosa ali para avaliar a empresa, como é o departamento, a relação entre os funcionários também. E essa entrevista ela tem uma importância, sim. Por que ela é importante, a entrevista de desligamento, vamos dizer assim? Porque ela proporciona ao colaborador a liberdade de compartilhar tudo o que ele viu nos processos da empresa, o que ele acha favorável, o que ele acha bom, apontar situações ali que podem ser melhoradas no departamento e na própria empresa. Olha só, a demissão ela pode causar então um próprio aprendizado aos gestores, aos que estão lá de RH, entendendo por quê. O que levou aquele empregado a ser demitido, caso não seja uma demissão por questões financeiras da empresa de redução de custos, né? Então tem sim um valor importante agregado aí. Para a empresa, como estou dizendo, ela vai entender o que acontece no seu setor, se realmente é o problema, é aquele empregado que está sendo demitido ou algum ajuste interno que ela precisa fazer na sua relação com os empregados ou com o líder do departamento, né? Muitas vezes pode ser visualizar situações que o motivo que levou a demissão, na verdade, não é só o empregado. Existe a equipe como um todo ali, precisa fazer algum ajuste. É uma posição favorável também para se entender na questão da demissão. E para o colaborador também é importante essa entrevista, porque ele vai entender o porquê que ele foi demitido, né? O que aconteceu, se ele não está se dedicando ao trabalho por alguns erros, por talvez as faltas que ele tenha cometido, qual o motivo que gerou ele perder o emprego, né? Porque na verdade nós sabemos que hoje, no momento que estamos atravessando, ninguém quer perder o seu trabalho, salvo algumas exceções que o empregado realmente quer sair, forçando algum acordo, que existem também. Mas é bom para compartilhar a ambas as partes, tanto do empregador quanto do empregado, e ele vai entender por que ele está saindo, até porque para que ele não venha cometer os mesmos erros no novo trabalho que ele venha entrar, né? Uma nova empresa, um rumo futuro dele. Então ele vai saber, olha, na última empresa eu saí, e também entender por que está sendo desligado, né? Que geralmente pode em alguns casos até perguntar no novo entrevistador qual o motivo da saída do seu último trabalho, né? Então ele tem que saber se expressar o porquê que ele saiu, se houve algum descontentamento por algum motivo ou outro, né? Ou a própria redução da empresa, de custos da própria empresa, que é uma coisa que tem acontecido bastante em nosso momento.
Isso agora, como conduzir a entrevista de desligamento, né? Então existem algumas situações aí que devem ser consideradas. Primeiro, se o empregado quer realmente passar por essa entrevista, né? De repente o motivo que ele foi demitido, a condição que ele saiu, por exemplo, justa causa, ele pode não querer participar da entrevista, né? Não faria muito sentido. Então é importante escolher um momento que seja ideal para essa entrevista, para que o colaborador possa conversar à vontade, expressar o que aconteceu, para falar informações sinceras do departamento, né? E muitas vezes isso tem que ser feito o quê? Ao término do desligamento do trabalho dele, né? Que vamos imaginar que ele tenha cumprido um aviso trabalhado, pode ser que muitas vezes ele fique receoso de falar algumas coisas, de ser sincero nas suas avaliações, com preocupação ou medo de algum tipo de retaliação por parte dos colaboradores. Podemos dizer então que acaba sendo o objetivo central que filtrar as informações que vão ajudar também na própria empresa, na própria organização, naquilo que ela pode estar melhorando para os demais colaboradores que permaneceram no próprio departamento. É importante também lembrar que sempre numa entrevista de desligamento ela deve ser de forma humana, de forma empática, valorizando aquele trabalhador. Não importa o motivo que ele esteja saindo, porque de qualquer forma ele contribuiu algum tempo na organização, com seus trabalhos e serviços prestados, né? Geralmente ele passou algum tempo antes de ser demitido. Então é uma forma importante isso, a forma que é conduzida no relacionamento, que o empregado também acaba saindo contente, sendo reconhecido por parte do trabalho que ele fez também, e como ele vai sair motivado para um outro emprego, né? Para a busca de um novo trabalho. Porque essa é uma situação delicada, realmente. Você demitiu o empregado, principalmente em momento de crise, e ele tem aquela ansiedade toda, não sabe o tempo que ele vai ficar parado para conseguir um novo trabalho, se recolocar no mercado de trabalho, né? A concorrência hoje é grande e as vagas são poucas. Então tudo isso são pontos importantes de você mostrar que na sua empresa há realmente valorização de cada profissional que passou. Mesmo havendo uma demissão, sendo feito o quê? Uma entrevista de demissão para saber como o empregado está se sentindo, dar elogios a algumas atribuições talvez que ele tenha feito, dentre outras, né? Espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aqui agora até o final. E até um próximo vídeo, gente.